Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Boa tarde. Boa tarde. Que tarde boa, não? Que tarde maravilhosa. A gente se pergunta por que tanto amor do Senhor que nos trouxe aqui hoje. Olha, onde estaríamos se não estivéssemos neste exato momento aqui sentadas e as irmãs também do outro lado lá, com um tempinho de ver, de estar na presença do Senhor, de ouvir os louvores, de cantar os louvores. Onde estaríamos? Mas a graça nos trouxe aqui, amém? A graça nos trouxe. E nós vamos, diante da palavra do Senhor, ler e pedir ao Espírito Santo que Ele nos encaminhe nos caminhos da graça, nas palavras do livro, do santo livro, né? São palavras da graça, são palavras que costuram a nossa alma, que nos renovam. Eu vou ter uma palavra de oração agora, mas depois os irmãos aqui podem abrir em Tiago 2, no versículo 25 e 26. Tiago 2, já pode até abrir aí. No capítulo 25 e 26. 25 e 26. Tiago 2, 25 e 26. Vamos orar? Senhor Deus, já cantamos ao Senhor, Pai, expressamos verdadeiramente estas palavras em louvor e adoração ao Senhor. Porque o nosso desejo, Pai, é nos unir aos anjos dos céus em louvor constante ao Senhor, ó Deus. Muitas coisas querem nos retirar da Tua presença, no sentido, ó Deus, humano de falar, porque diante do Senhor estão todas as coisas. Mas muitas coisas, às vezes, ó Deus, querem nos empurrar para o lado, para que não estejamos desfrutando da Tua presença. Mas nesse momento, ó Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, de mim, dos meus irmãos, para que nós possamos, ó Deus, sugar Tuas Escrituras, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Que Ele, ó Deus, possa fazer uma obra em nós nesse dia, mais uma vez, de tantas coisas que o Senhor já fez por nós. Nós colocamos o nosso coração e o nosso espírito agora, Deus, diante do Senhor, para que o Senhor fale conosco. Pedimos na intercessão amada de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Vamos ler, queridas, Tiago 2, versículos 25 e 26. Leiamos. Tiago 2. Eu acho que eu me perdi aqui no capítulo. A festa e obra... É isso mesmo, está certo. Agora achei. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O Senhor nos abençoe. Você já ouviu falar que, às vezes, a ficção, ela copia a realidade? Tipo, a arte imita a vida. Você já ouviu alguma coisa assim? A arte imita a vida. Ou quando a gente assiste um filme, ou uma série, ou alguma coisa que é muito impactante, você diz assim, nossa, isso aí é pura verdade. Né? A arte imita a vida. Nós sabemos. Quando eu estou em algum lugar e as pessoas, naquelas conversas assim, sabe, de salão às vezes, e as pessoas costumam perguntar, o que você faz? Aí esses dias eu me aventurei e falei assim. Ela falou, e o que você faz da vida assim? Eu falei, eu sou dona de casa, mas eu sou autora de romance, eu sou romancista.
usei exatamente esse termo para me saber que impacto que daria na pessoa. E ela ficou assim, é sério, você escreve livro? Eu falei, sim, eu escrevi 2 livros, escrevi um agora, um romance. Aí ela falou assim para mim, se você soubesse da minha vida, você escreveria um livro. A minha vida dá um livro. E é essa a proposta que eu tenho ouvido sempre. Sempre quando eu falo, eu publiquei um romance agora. Poxa, a minha vida daria um filme. A minha vida daria um livro, né? As pessoas estão sempre falando isso. Sim, certamente que sim, porque muitas vidas viram livros e filmes porque tem alguma coisa muito impactante para ensinar. Sim, muitas vidas inspiram, né? Quem aqui não gosta de baseado em fatos reais? Quem gosta? Eu gosto, né? Baseado em fatos reais. Pronto, a gente já quer saber, porque é verdade, aquilo ali aconteceu de fato. Então eu quero muito saber. E aí o baseado em fatos reais, às vezes não tem aquele final feliz que as ficções às vezes trazem, né? Porque é baseado em fatos reais, lembra? Então alguma coisa ali pode ser que não saia redondinho como a gente espera. Mas nos inspiram. Mas é certo também que algumas histórias, né, elas são simples. Vou usar um exemplo. Por exemplo, um filho de crente. Um filho de crente nascido na igreja como eu. Nascida no lar presbiteriano e tudo mais, né? Se você pergunta para um filho de crente, nascido na igreja, vindo na escola dominical, às vezes você faz uma perguntinha assim como foi a sua conversão? Às vezes ele não vai saber responder tão redondinho como alguns. A minha conversão foi no dia tal, foi numa palestra tal, foi no momento tal da minha vida. Não, às vezes nós que crescemos na graça, na aliança, a gente às vezes não sabe precisar um momento certo em que você teve uma convicção muito forte da presença redentora de Cristo. E aí acha assim, nossa, a nossa vida não é tão empolgante, né? Porque tem uns testemunhos aí que é realmente, que incrível. Por exemplo, a minha conversão, vou contar rapidinho para vocês. Alguém um dia perguntou para mim, que dia que você se converteu? Eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tenho um dia da minha conversão. E um dia o Espírito Santo me falou uma coisa. Ele me lembrou um fato, um episódio acontecido num acampamento. Eu acho que eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu não sei o ano certinho, mas eu sei que foi num acampamento. Estava todo mundo lá naquele clima de céu que é acampamento, né? E lá no Pará, a gente fica nas redes, deitado, quando está descansando, né? Então, os nossos acampamentos são nas redes, né? Hoje em dia não é mais tanto, mas na minha época era. E eu estava na rede, eu fiquei, nossa, eu queria ler um livro. Fiquei pensando assim, né? Queria ler um livro. Aí eu olhei assim, acho que eu vou ler a Bíblia. Aí eu peguei assim e falei, acho que eu quero ler história. E comecei a ler as histórias, né, de Juízes, Ruth, 1ª, 2ª Samuel, e fui seguindo, lendo. E o mundo lá ocorrendo, as gincanas à tarde. De repente eu percebi que aquelas histórias, elas começaram a fazer muito sentido para mim. Sabe? Eu fiquei empolgada, meu Deus, eu comecei a ver uma linha ali, sabe? Começou a causar um impacto grande em mim. E eu lia. Eu acho que eu fui daquele dia de Reis a Esté. Se eu não me engano, eu li bastante. Fiquei com o olho ardendo. E quando eu levantei daquela rede, eu pensei, vou fazer minha profissão de fé. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Quando chegar na cidade, eu vou fazer minha profissão de fé. O Espírito Santo me lembrou isso. E daí eu pude ver que naquele dia, aquelas histórias, elas tomaram corpo, forma para mim. Elas fizeram sentido para mim, sentido redentivo. Porque uma coisa é conhecer as histórias das Escrituras. Outra coisa é elas tomarem aspecto de redenção para você. Por isso que nesse dia, nessa tarde, queria te convidar para para reviver uma história. E ela está em Josué 2. Nós já sabemos de quem é, né? Aqui Tiago falou, quem é? Raabe, né?
Aqui, Tiago está fazendo um resumo da vida dela, né? Mas a gente vai voltar para Josué 2 e nós, então, vamos ver uma história incrível, incrível, que está nas Escrituras. Nós não vamos ler o capítulo todinho, mas eu vou ler só esse primeiro momentinho aqui, nesse primeiro episódio, né? A nossa vida é feita de episódios. Eu vou ler esse breve episódiozinho aqui, porque essa história de Raabe, ela vai no capítulo 2, 3, 4, 5 e 6, né? Que é quando acontece a redenção dela em Jericó, quando Jericó cai, tá bom? Mas eu vou ler rapidinho aqui. Diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. A história é bem interessante, porque Josué manda os 2 espias, né, para espionar lá a terra de Jericó. E aí já pula, literalmente assim fala, né? Já fala que eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Quer dizer, Raabe, ela entra na narrativa e não é nem apresentada, né? Ela entra ali, na conversa. Não é assim feito nenhum tipo de explicação. É uma prostituta, é Raabe. Eles ficaram lá e pousaram lá. A gente sabe a história toda. A gente sabe que eles, né, ficaram lá com elas. O rei de Jericó, depois que ficou sabendo, burburinhos na cidade aconteceram, né? E aí o que acontece? O rei ficou sabendo que ela tinha acolhido 2 espias na casa ou hospedaria dela, alguma coisa nesse sentido. Então ele mandou outros homens interpelar ela, né? E ela explicou que sim, que eles estiveram lá, ela não sabia quem eram eles, mas eles foram por outro caminho, né? Ela fez uns ensaios lá, ela usou algumas estratégias, né? Estratégias militares. Ela estava lidando, era uma mulher que imediatamente foi posta na narrativa bíblica e de repente ela estava no meio de alguma coisa muito belicosa, muito de guerra, né? Um contexto de guerra, de espionagem, né? De segredos de Estado. Ela estava bem no meio disso tudo e ela, claro, se fez, ela entendeu o que estava significando isso, a gente vai ver mais para frente, que ela entendeu o que estava ocorrendo ali, e ela então tomou um lado. Ela tomou um lado. Bom, é a sequência dessa história magnífica que nos faz pensar como Deus constrói as histórias de redenção. Deus constrói as histórias de redenção de uma forma magnífica. Talvez eu e você olhemos para a nossa história e tenhamos essa sensação de como, meu Deus, eu cheguei até aqui. Cheguei até aqui. No meio de muito sofrimento, às vezes. Ou de um aspecto de guerra, sei lá, de crise, alguma coisa. Mas essa mulher, ela toma um partido, ela toma uma decisão ela toma um lado. Que lado ela tomou? O lado do povo de Deus. A gente vai perceber que ela, usando as táticas dela, ela acabou fazendo aquilo que o Espírito Santo estava levando ela a fazer. Para nós isso fica muito fácil ver agora, ao ler a narrativa. Mas para Raabe não era fácil, ela não sabia bem o que estava ocorrendo. Esse é um aspecto da costura das nossas vidas. Às vezes a gente não está muito por dentro do que Deus está fazendo em nós e por nós e ao redor de nós. E ela também estava nessa situação. Mas ela, depois que esses homens saem, a narrativa você vai ler em casa todinha, para teu coração se alegrar ainda mais. Depois que esses homens saem, eles foram por ali, Ela sendo pecadora, ela então usa lá uma artimanha, mente para eles lá. E note, ela não foi salva pela mentira, ela foi salva
pela ação, e a gente vai ver isso, né? Tiago fala, ela acolheu os espias e ela os encaminhou por outro caminho. Mas ela, humanamente falando, ela fez as coisas do jeito dela. Vai por ali, mas mandou os espias por aqui, né? De um jeito bem astuto. E o que acontece? Ela volta de novo para casa. Na hora de que os espias vão dormir, ela vai negociar com eles, né? Ela entendeu o que estava em jogo ali. Ela entendeu que era a salvação da vida dela, né? Não só física ali, mas muito mais profundo. Aí ela vai e negocia com eles. O que ela fala com eles? Então ela pega e fala que ela reconhece que eles são enviados do Deus único e verdadeiro, que eles já ouviram falar, toda Jericó já sabe a história de um povo que vinha vindo, né? Ela sabe que aquilo ali era um povo escolhido, ela entendeu a salvação. Ela estava muito convicta de que lado ela deveria ficar. E ela negocia com eles e pede para que ela seja redimida. E eles falam, então, né? Fala como ela vai ser redimida. Se você ficar dentro de casa, né? Primeiro, se você não falar nada de onde a gente foi, não denunciar, né? Aquela missão secreta, e depois, quando vir mesmo a coisa acontecer, você ficar dentro da sua casa, né? Pegar todos os seus familiares, trazer para dentro da sua casa, ficar lá no lugar adequado, na janela, amarrar um pano vermelho, né? E ficar quieta lá. Então a gente vai te salvar. Mas você tem que fazer exatamente assim, dessa forma. Bom, resultado. Jericó foi, a gente sabe, né? Jericó foi circundada pelo povo. 7 dias, não foi isso? A cada dia as trombetas tocavam. Imagina o terror daquele povo, né? Ao redor, os levitas tocavam as trombetas. E aí, por 7 dias, e, claro, a gente sabe que Raabe, ela ficou lá quietinha. No capítulo 3, 4, 5, acontecem muitas outras coisas. O povo é chamado para um avivamento pessoal. O povo tinha que se santificar, né? Houve circuncisão, muita coisa aconteceu. Mas Raabe não sabia de nada disso. Ela só sabia que ela tinha que ficar lá quietinha, lá esperando a redenção chegar. Foi ou não foi uma aventura? Ficar ali esperando as coisas acontecerem de uma forma que todos os dias ela, claro, fazia suas reflexões. Ai, meu Deus, será que eles vão vir mesmo me pegar? Eu vou ser resgatada de fato? E também, você já pensou também como é que ela ficou ali dentro com os familiares? A gente vai ver um pouquinho também sobre isso. O resumo total dessa história é que, ao final, Raabe, ela foi acolhida pelo povo de Deus, né? Ela foi acolhida e depois ela aparece até em Hebreus 11, né? Na Galeria da Fé, não é isso? Não é impressionante? Então, ela teve um final feliz. É certo também que nós, lógico, temos também o nosso final feliz. Nosso final já está escrito. A gente não teme spoiler, não é verdade? Não tememos spoiler. Pode contar o final da história à vontade para nós, que a gente tenha a alegria de saber do nosso resgate final, não é isso? Todos nós queremos muito ficar com essa promessa do grande final com Jesus Cristo. Mas a gente sabe que Raabe, ela não sabia das coisas como nós sabemos. Ao ler as Escrituras, ao ler os detalhes da vida dela, a gente sabe que ela teve que lidar com muita coisa. Na Bíblia está escrito assim, olha, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Opa, aqui parece que tem um episódio a mais, há uma continuação aí, depois que ela foi resgatada lá em Jericó, né? Tem um episódio ainda mais. Então, nós sabemos que o exemplo de heroísmo e confiança fez com que ela fosse exemplo para nós hoje.
ela agora está sendo lida aqui, quantos anos depois? Milênios, né? Ela está sendo lida aqui, relembrada, porque ela fez a coisa certa a se fazer. Que história maravilhosa é essa, né? A gente pode olhar para nossas próprias vidas e pensar, Senhor, e eu? E eu? O que aconteceu comigo? Nunca devemos pensar que as nossas próprias histórias não tenham o brilho e a aventura e o desprendimento fantástico de um Deus que ama alguém e vai resgatar. Nossas vidas têm as características de resgate da Raabe. Isso que eu queria passar com vocês. Por exemplo, quando a gente fica sabendo que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, como você sente isso? Deus te escolheu antes da fundação do mundo. O que vai lá no teu coração? O que você pensa sobre isso? As Escrituras dizem assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Né? As nossas histórias, elas estavam escritas antes da fundação do mundo. Então, o dia de hoje, o dia 7 de março, é isso? 7 de março, ele já estava escrito antes da fundação do mundo. Então, quando a gente se deitar mais tarde na nossa casa para dormir, a gente sabe que é um dia que Deus fez para nós. Por isso que o salmista fala, este é o dia que Deus fez para nós, alegremos-nos. As nossas histórias, elas têm essa natureza, né? Essa natureza de que Deus, Ele sabe de todas as coisas, está tudo muito bem definido. E não é só isso, Deus, ele só não decretou a nossa história, Ele cuidou dos detalhes. Né? Olha só aqui, em Salmo 139, se você passar os olhos, você vai ler isso aqui, ó, os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, sem forma, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda havia uma delas. Olha só. Tudo está escrito já. Tudo está escrito. Nossas lágrimas, o nosso choro, a nossa dor, né? A nossa alegria, o dia em que a gente ia ser curado, o dia em que a gente ia viver uma coisa, um casamento, né? um nascimento, tudo muito bem definido. São os detalhes da nossa existência. Todos os nossos dias, eles foram primorosamente construídos. Raabe, ela só sabia de uma coisa, ela sabia que Deus era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E ela quis aquele Deus para ela. Mas nós sabemos agora muito mais, nós estamos um pouquinho mais na frente de Raabe, porque a nossa vida, ela já foi resgatada, ela já foi, né, aprimorada, e agora a gente já pode olhar para trás. A gente já pode olhar para trás e ver graça em todos os nossos dias. Nós nascemos em dia determinado e partiremos em dia específico. Isso às vezes é aterrador de pensar, se a gente não tiver a fé de Raabe, mas se a gente crê que em tudo, nesse intervalo de tempo, a graça vai abundar o tempo todo, então isso vai dar paz a nós. É bom a gente saber que as nossas histórias são construídas dessa forma. Bom, Cristo, Ele nos encontrou nos nossos erros, né? Lembra de Raabe? E aí Ele redime com seu sangue. E isso Ele redime enquanto Jericó ao redor está sendo destruída. Você está sendo poupada, assim como ela foi poupada. Às vezes a gente acha que está tudo muito doido ao nosso redor, e está. Mas a convicção de que, enquanto Jericó está lá na maior confusão, há um lugar, né, há uma casa bem coladinha no muro, com uma fita vermelha amarrada, ali dentro tem paz. É a nossa vida. Então, essa convicção é bom a gente pensar. Alguns fatores que compõem as nossas histórias de redenção, histórias redimidas pela graça. Primeiro,
A nossa história, ela é redimida e tem o fator tempo. O fator tempo. Esse é um aspecto ruim que a gente olha e observa, que às vezes ele é para nós, sei lá, às vezes difícil de entender. O fator tempo é uma realidade, né? Raabe, depois da partida dos espias, ela exerceu o quê? Ela exerceu a fé, claro, né? Porque ela aguardava o dia do resgate, ela esperou. Não sabemos quantos dias foram, mas acho que demorou um pouquinho, não foi no outro dia, não. Mas o fator tempo fez com que ela, claro, desenvolvesse a fé. O tempo, ele é algo feito de Deus para os homens. Deus, ele está fora do tempo, né? Ele está fora do tempo, mas o tempo organiza a vida humana. E o tempo, ele, às vezes, quer ser um inimigo nosso, no sentido emocional. Porque a fé, às vezes, a razão não anda com a fé. Porque a gente, às vezes, se desanima com o tempo. Por que eu oro tanto e isso não acontece? Então, é essa questão que é um desafio, e foi um desafio para Raabe. Então, Deus é criador do tempo, Ele é Senhor do tempo. Diz assim: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam esses luminares de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Isso está em Gênesis 1:14, né? Nós dissemos que Deus está fora do tempo, porque Ele é eterno. Olha só. Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota para amanhã, mas à tarde murcha e seca. Deus, Ele organiza o tempo, e Deus, Ele é um precioso serviçal da fé. Então, nós, olhando para as nossas histórias, nós temos que exercer fé, contentamento, satisfação, enquanto as coisas vão acontecendo. Coisas que não sabemos, né? Muitas coisas Deus não nos permite saber. E a gente tem que, então, viver como Raabe, ali, aguardando, né? O tempo, então, ele é precioso no exercício da fé. Ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Aí chegou um tempo para Raabe, né? Aqueles espias escalando lá, aquele muro alto, né? Estava lá o pano vermelho, e eles escalando, aí eles entram, eu estou aqui imaginando como escritora, eles arrombam uma janela, eles entram, e quem está lá? Raabe, seu pai, sua mãe, todos os seus ali guardados, e aí eles foram resgatados e tirados dali. E vão viver lá com o povo do Senhor. Então, o tempo favorável do Senhor, ele chega. E para nós já chegou, é a redenção. Então, nós devemos aceitar o tempo de uma forma não amargurada, como às vezes eu vejo. Às vezes, quando fala, por exemplo, de velhice, né? A gente nota notas amargas. Mas não deverá ser assim. Nós devemos aceitar o tempo e viver realmente submetendo tudo, né, ao controle do Senhor. Ore e louve enquanto aguarda o tempo passar para muitas coisas. Para os pedidos de oração, para os anseios, pelos sonhos. Sabe que nós sonhamos. O que é um sonho? É a projeção de algo, né, na mente. Não estou falando do sonho, o sonho de dormir, né? Aquelas cenas que a gente vê ao dormir. Mas quando a gente está de olho aberto, a gente fica projetando coisas. Fica projetando, porque Deus nos fez assim. A gente projeta os sonhos. E às vezes a gente quer viver os sonhos para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós.
Mas nós devemos saber que tudo precisa de tempo. Tempo, né? Então nós devemos orar e louvar ao Senhor enquanto o tempo não passa. Uma coisa que a gente deve se lembrar é que não há mal que sempre dure, nenhum mal dura para sempre, né? E para nós até o mal é para a nossa bênção também. Se temos o fator tempo, para que nossa vida, que é costurada pela graça, ela realmente faça sentido, nós também temos o fator episódio. Eu uso essa palavra episódio, porque eu estou lembrando aqui de histórias que a gente assiste às vezes, né, as séries, né? Aí termina uma temporada e começa outra temporada e tem os episódios lá, e cada um tem seus desdobramentos, né? Provérbios 1:33 diz assim, amadas: mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Esse aqui é um resumo. Então, se você pensa que tem o tempo você não pode ir contra ele, porque o tempo é determinado por Deus. Você sabe que cada episódio da nossa vida, então a gente crê que quem viver buscando ao Senhor viverá em segurança, né? A Bíblia nos avisa disso. Então, não devemos temer o mal, né? Enquanto à nossa volta as coisas tomam outro caminho, que nós olhamos, cada vez que a gente assiste a televisão ou lê notícias, a gente fica pensando, meu Deus, para que lado nós vamos? Como as coisas vão acontecer? Deus está no controle de todas as coisas. Nós sabemos disso. Então, eu só quero lembrar aos queridos irmãos e irmãs que os episódios das nossas vidas, elas não são feitos de qualquer forma, tem propósito. A nossa vida tem um propósito, né? Depois que os espias eles se foram, lógico, né? Somente os leitores acompanham a história, né? Só nós, olhando a história de Raabe, a gente vê os detalhes, mas ela não. Ela não sabia de nada que estava acontecendo, né? Mas, por não saber, as coisas deixaram de acontecer? Não. As coisas continuaram seguindo, né? Seguindo o roteiro de Deus. As coisas ao nosso redor, enquanto nós dormimos, o roteiro de Deus continua. Por isso que a Bíblia fala, aos seus ele dá enquanto dorme. Sabe, a sementinha lá debaixo da terra, ela encorpando, acontecendo, é uma coisa incrível, né? Há alguma coisa ocorrendo ali que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. São o mover de Deus, como Deus trabalha as coisas no secreto. Isso a Raabe teve que realmente reconhecer e ficar lá quietinha, aguardando, né? Então, cada dia daqueles dias que eu contei para vocês, o capítulo 2, 3, 4, 5, 6, foi um episódio para ela, né? Bom, uma coisa ela tinha certeza, Deus a salvaria, né? Senão ela não tinha amarrado o pano, não é verdade? Ela amarrou o pano. Ela seguiu as instruções dos espias. E ela viu que, com certeza, Deus estava governando tudo aquilo, né? A Bíblia fala em Salmo 66, 7 assim: Ele governa para sempre com seu poder, seus olhos vigiam as nações. Os olhos do Senhor vigiam as nações. Então, as coisas não são feitas aleatórias, não. Elas estão seguindo rigorosamente o roteiro de Deus. Então, Deus revela na sua palavra muitas coisas para nós. E quanto mais a gente lê, mais a gente fica sabendo de como Deus faz as coisas. É preciso se apegar às Escrituras para saber, de fato, como Deus faz as coisas. Nós não podemos deixar que os nossos pensamentos, nossas cogitações tomem forma. Não, nós queremos ver como Deus faz as coisas. Então, a Bíblia é o lugar onde nós ficamos sabendo como Deus faz as coisas, né? Então, o fator episódio nas nossas vidas, ela nos faz amadurecer na fé, até discernimento. Se tem uma coisa que a gente deveria pedir muito ao Espírito Santo do Senhor, é discernimento.
para que a gente não fique com aqueles olhos que não sabe se é azul ou verde. Aqui é amarelo, né? Dá para saber, literalmente. Mas tem cores que a gente não sabe. Mas o Espírito Santo do Senhor, Ele nos dá entendimento, nos dá ouvidos sensíveis para entender como Deus está fazendo as coisas nas nossas vidas, para que a gente não se encha de coisas de amargura, não se encha de insatisfação ou de um coração pesaroso. A gente precisa pedir ao Senhor que Ele afine os nossos ouvidos à sua ação no mundo, do jeito que Ele está fazendo as coisas conosco, com os nossos queridos, com a nossa casa, com os nossos filhos. Que Deus nos dê esse entendimento, esse discernimento. Deus está em cada episódio. Ele diz assim, olha, os Salmos: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. E se disser, de certo que as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Para Deus, a luz e a escuridão é a mesma coisa. Nós nunca estamos fora do radar do Senhor, né? Estamos sempre bem ali diante dos seus olhos. Portanto, quando entendermos isso, a nossa reação passa a ser, né, de saber que esperar em Deus é a melhor coisa a se fazer o tempo todo. Quando as coisas estão confusas, é esperar em Deus, é acalmar o coração, é dizer à alma, aguarda pelo Senhor. Aquele exercício que a gente faz, sabe, no leito, enquanto acordamos e alguma coisa vem aquietar o nosso coração, a gente dá esse comando para a nossa alma, aguarda pelo Senhor. Aguarda pelo Senhor. Bom, vou terminar com Isaías 30:18, que diz: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça, e como são felizes todos os que nele esperam. Então, o episódio, eles acontecem, eles estão sobre o poder do Senhor. Se você pensar, nós esperamos pelo Senhor o fator tempo, né? O fator tempo, nós não temos muito o que fazer. O fator episódio, nós não temos muito o que fazer, mas tem o fator ação. Qual é a resposta que eu dou a tudo isso? Qual foi a resposta de Raabe depois que os espias falaram, faça isso, isso e isso? O que ela fez? Isso, isso e isso, né? Ela fez exatamente como eles falaram para ela fazer. Isso é uma segurança para nós, né? Nós temos que buscar a sabedoria do alto para cumprir tudo o que Deus requer de nós. Deus está requerendo coisas de você. Se Ele está costurando a tua história, e Ele está. Se você ouviu a voz do Espírito e atendeu, né? E disse sim, Senhor, então agora Ele requer coisas de você. E o que Ele requer de você? Ele requer que você simplesmente seja obediente. A gente leu em Tiago 2 que Raabe, né, ele mostra a fé de Raabe com as obras dela, não foi isso? Ele está dizendo que Raabe foi salva por ter acolhido os espias. Então ela agiu de acordo com como ela foi orientada a fazer pelo Espírito Santo do Senhor, que já estava nela. Ela creu no Deus de Israel. Então, ela fez aquilo que Deus estava requerendo dela. E ela, então, passou a estar na galeria dos que têm fé. Ora, a fé é justamente fazer as coisas que Deus determina. Então, as obras que a Bíblia fala é a obediência, né? Então, é a obediência, não é outra coisa. Então, quando a gente sabe de como Deus está fazendo as coisas conosco, a gente então dá uma resposta ao Senhor. Sim, Senhor, faça-se conforme a tua vontade e conte comigo, né? Ela foi uma mulher muito corajosa. É impressionante, eu acho impressionante a história dela, né? Olha, ela sabia que Israel era o povo escolhido
E logo quis se juntar a eles, com certeza, né? Então, nós devemos estar atentos também aos desdobramentos que Deus vai requerer de nós muitas atitudes. Atitude de oração, atitude de compromisso com a sua palavra, compromisso com a igreja, com compromisso com o evangelismo, com as missões. Deus tem um leque de coisas que Ele está requerendo de nós, porque Ele tem trazido a nossa vida até aqui, debaixo da sua graça. Então, é a resposta que nós damos a Ele, é que faz com que nós, então, vivamos em fé de verdade. Não é só aquela fé de lábios, né? Mas uma fé de verdade. A gente canta os louvores do Senhor, a gente diz muitas coisas a Ele, mas o que Ele quer muito mesmo é obediência. Amém? Devemos obedecer o Senhor, tá bom? Então, era essa palavra, tá? Que eu queria trazer para vocês hoje. Quero lembrar mais uma vez do pano vermelho, que é a redenção em Jesus Cristo. Queria muito que aqueles que estivessem ouvindo do outro lado soubessem que a salvação é através de Cristo e somente nele, como já cantamos aqui, né? Então, o pano vermelho é a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é que nos faz viver em graça diante dele, tá bom? Quero concluir com isso. Raabe era uma mulher, uma prostituta, A Bíblia fala e depois fala de novo. Toda vez que a Bíblia fala de Raabe, deixa bem claro que ela era uma prostituta. Isso não é constrangimento, porque nós fomos também resgatadas do mais profundo lamaçal de pecado. Isso não é descrédito, é anúncio da graça, como Deus faz, tira e põe em lugares altos. Queria que você saísse com essa verdade hoje. Deus te tirou das profundezas e te colocou no lugar alto, para viver com Ele. Amém? Amém.